Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu trago dois relatos surpreendentes e aterrorizantes. Mas antes disso, se você visita o canal pela primeira vez, eu convido que você possa se inscrever, deixar sempre o seu like em cada vídeo, ativar o sino de notificações para que o YouTube possa sempre avisá-lo quando tiver vídeos novos aqui no Relatos do Frank. Eu peço que você possa ajudar o canal a chegar a 50 mil inscritos. Então por isso, eu conto com todos vocês que possam deixar o seu like e também compartilhar esse conteúdo. Dito tudo isso, vamos para as histórias de hoje. Eu ainda me lembro daquele dia. Foi no verão de 1998, quando estávamos prestes a concluir o terceiro ano do ensino médio. Eu e alguns amigos concordamos em ir para a colina nos arredores da nossa cidade, no interior, para acampar, no estado do Espírito Santo. O plano era simples: passar uma noite inteira no topo da colina. Nosso objetivo não era apenas aproveitar a noite, mas também para verificar o quão verdadeiras eram as histórias de avistamentos de lobisomens que supostamente apareciam por lá. O meu nome é Felipe e peço que você possa narrar o meu relato. Foi uma situação muito difícil. Por toda a região, falava-se muito sobre as supostas aparições desses seres relacionados à colina durante as noites. Talvez tenha sido nossa intenção, ou inocência, ou estupidez, que nos levou a nos aventurar por lá uma noite. Com a meia permissão de nossos pais e uma descrição mais ou menos do nosso destino, nós, 3 amigos, nos preparamos para acampar no topo da colina. No grupo inicial de 3 pessoas, aumentou para 5 quando 2 amigas ouviram sobre nossos planos e, com desejo de viver a experiência, se juntaram a nós, sendo as mais entusiasmadas. Um dia, antes de partirmos, um dos meus amigos disse: "Eu não tenho certeza sobre isso. Você sabe o que dizem, quem procura acha." Eu o tranquilizei dizendo que ele relaxasse, essas coisas não existem e, se existirem, que venham atrás de mim. Que tolo eu fui a dizer aquilo. No dia seguinte partimos em direção à colina às 6 da manhã. Chegamos por volta das 11 da manhã ao topo e passamos o restante do dia nos preparando. Chegando à tarde, nós nos divertimos tomando algumas cervejas e conversando sobre a vida. Sem perceber, a noite chegou e com ela, um pouco da nossa sobriedade. Com o fogo da fogueira iluminando ao nosso redor e a luz da lua iluminando parte do terreno, um dos meus amigos, um pouco embriagado, como todos nós, tocou em meu ombro e disse: "Olha aquele cara ali." Ao longe, podíamos ver um homem muito velho que se aproximava, apoiado precariamente em um bastão. Na boca, um leve brilho vermelho indicava que ele estava fumando um cigarro. Meu amigo disse em tom de brincadeira: "Ele deve ser o lobisomem." Tivemos uma risadinha leve por causa do comentário, mas nosso sorriso desapareceu naquele exato momento. Esse homem misterioso, num piscar de olhos, chegou até onde nós, meus amigos e eu, estávamos parados. Não podíamos acreditar como diabos ele avançou vários metros em apenas alguns segundos. O Senhor nos olhou e nos disse: "Quando as coisas ficarem feias, não corram para as encostas das colinas. Corram para cima e se escondam. Cubram seus odores com terra, ou isso os encontrará." Talvez tenha sido pela coragem proveniente das cervejas que bebemos que meu amigo se atreveu a dizer ao misterioso homem: "Está bem, teremos isso em mente." Depois de dizer isso, o Senhor deu meia volta e foi se afastando, desaparecendo na distância sem dizer mais nada. Após esse encontro estranho, perdemos a vontade de continuar conversando. Ambos os grupos de amigos e amigas foram se deitar em tendas separadas para passar a noite. Mais tarde, no meio da madrugada, ouvimos um gemido acompanhado por um rosnado. Parecia que eu tinha o sono mais leve, já que ninguém mais se levantou. A lua iluminava o pouco terreno. Com um pouco de cautela, por precaução, caso algum animal selvagem estivesse por perto, eu tive cautela. Examinei o terreno para ver se algo se movia entre a grama, mas tudo estava calmo. Fiquei alguns minutos fazendo isso até ficar cansado. Vencido pelo sono, decidi voltar a dormir. Deitei-me novamente e me cobri.
Fechei os olhos tentando conciliar o sono. Estava quase conseguindo dormir quando novamente ouvi o mesmo barulho, mas dessa vez mais perto. Agora mais assustado, acordei um dos meus amigos e disse: "Cara, acho que tem algum animal lá fora." Meu amigo, meio acordado, meio com sono, não deu muita importância, porém foi dar uma olhada do lado de fora. "Eu ouvi isso", ele disse enquanto ambos ouvíamos o som de algo espreitando e rosnando com muita força, muito mais alto do que antes. "Você acha que devemos sair daqui e assustá-lo, ou melhor ficarmos aqui dentro e esperar que ele vá embora?" perguntou meu amigo. Na verdade, nenhum de nós sabíamos e tínhamos considerado essa situação antes. Foi por isso que nem eu e nem ele tínhamos a resposta clara. "Vamos ficar aqui dentro", eu disse. "Queremos ficar dentro da barraca. Esperamos que as brasas das fogueiras os afastem. Assim evitamos problemas." Mal tínhamos terminado de dizer isso quando meu amigo e eu vimos algo sair da vegetação. O que saiu de lá era um cachorro completamente negro. Tinha garras grandes e olhos vermelhos que brilhavam como fogo. Como se isso não fosse o mais surpreendente, aquele cachorro media mais de 2 metros de altura. Algo quase impossível. Meu amigo ficou de boca aberta e disse: "Isso não é um urso." Era impossível. Não havia como ser um urso, pois não existem ursos no Brasil. Aquilo só poderia ser algo sobrenatural, talvez um lobisomem ou até um nahual. Aquele cachorro gigante caminhou lentamente em direção à barraca das nossas amigas. Ao ver aquela cena, fomos acordar nosso terceiro amigo. Tapei a boca dele e disse para não fazer barulho. Perguntei se ele também viu aquilo. Ele disse que sim. Não havia dúvida, os três vimos aquele cachorro gigante bem na nossa frente. A criatura se aproximou tanto da barraca delas que conseguiu acordá-las com seus rosnados e batidas com o focinho. Ingenuamente, elas abriram a barraca e foi aí que tudo deu errado. Quando viram aquela criatura, soltaram um grito tão aterrorizante que até hoje nunca mais ouvi algo semelhante em ninguém. Nós três saímos para ajudar nossas amigas, pegamos paus e pedras que estavam espalhados no chão, mas um dos meus amigos, aquele que foi o último a ser acordado, ficou completamente congelado. Quando suas pernas finalmente responderam, ele saiu correndo. Foi em direção à vastidão da noite, em direção às encostas da colina. Por alguma razão, aquele cachorro gigante deixou de nos prestar atenção e foi em busca do nosso amigo que corria ladeira abaixo a toda velocidade. Podíamos ouvir seus gritos pedindo ajuda, mas devido à distância até a cidade, ninguém ouvia. Depois de um tempo, ouvimos um grito angustiado. Aquele cachorro gigante o tinha capturado e o estava despedaçando. Uma das minhas amigas também quis correr em direção às encostas da colina, tentando chegar à cidade, mas quando estava prestes a deixá-la, lembrei do que aquele homem nos disse horas antes. "Não corram para as encostas, corram para cima." Disse aos meus 3 amigos restantes para corrermos para cima. Eles me obedeceram e, como conseguimos entender, subimos o mais alto que pudemos. E uma das amigas perguntou o que faríamos depois, e eu disse para cobrir-nos de terra. Com nossas mãos nuas, arrancamos a terra do solo macio. Nossas unhas se encheram de sujeira e machucavam a nossa pele a cada movimento que fazíamos na terra. Deitamos e nos cobrimos o máximo possível com terra, galhos e folhas secas. Assim ficamos a noite toda. Ao longe, ouvíamos os rosnados daquele enorme cachorro por todo lado. Era como se ele estivesse nos procurando, mas não nos encontrava. A noite avançava e com ela o sono nos vencia. Sem perceber, dormimos e acordamos bem cedo, com os primeiros raios de sol surgindo no horizonte. O frio da colina nos atravessava até os ossos. Já mais lúcidos, descemos às pressas da colina para contar aos nossos pais o que havia acontecido. O que se segue é algo que não gosto nem de lembrar, pois um grupo de busca foi atrás do resto do nosso amigo. Aquele que foi atacado por um lobisomem. Daquela noite, eu não tenho conhecimento, não tenho certeza como as coisas aconteceram. Digo desde a aparição daquele misterioso homem que nos disse para não correr para as encostas da colina, até o cachorro gigante. Tudo foi envolto em mistério.
Mistérios que muitas vezes prefiro deixar assim, porque não sei o que diabos aconteceu naquela noite. Meu avô conta que quando era jovem dedicava-se ao comércio. Esse relato eu espero que possa servir de aviso para algumas pessoas. Todos os dias, ia até o seu sítio, que ficava a alguns quilômetros de casa, e trazia tudo o que podia para vender, especialmente batatas e trigo. As pessoas da cidade já o conheciam, e assim que ele chegava com os produtos, compravam tudo do meu avô. Em uma dessas noites, quando meu avô estava prestes a dormir, ele se lembrou que no dia seguinte seria a feira da cidade, o melhor momento para vender toda a sua mercadoria. No entanto, como já era muito tarde, ele não sabia o que fazer. Se levantava naquela noite e ia até o seu sítio para trazer tudo o que pudesse, ou se continuava dormindo. Naquela época, meu avô era muito jovem e pensava mais no dinheiro que poderia fazer na feira do que em sua própria segurança. Apesar de a cidade em que ele morava ser pequena, sair à noite era muito perigoso devido aos animais selvagens que o habitavam, ainda mais carregando mercadorias. Ele não quis pensar muito e vestiu suas roupas de trabalho, saindo para o seu sítio no meio da noite. Após meia hora, ele chegou ao sítio e viu que tinha vários sacos de batata. Sem demora, colocou tudo o que o burro conseguia carregar e seguiu em direção à cidade, com a intenção de chegar bem cedo e fazer boas vendas. No entanto, o que ele não considerou foi a enorme carga que o burro carregava. Estavam perto de chegar à cidade, mas o burro já não conseguia mais andar. Por mais que meu avô puxasse, ele ficava imóvel, provavelmente exausto de andar durante a noite. Meu avô percebeu que o burro estava cansado, então decidiu que ele descansasse por meia hora e depois continuariam em direção à cidade. Depois desse intervalo, meu avô diz que o burro se levantou por si só e ambos seguiram seu caminho. Mais adiante, meu avô começou a perceber que o animal não queria mais andar. Pensou que estava novamente cansado, mas, ao olhar para o burro, percebeu que não era isso. O olhar do animal denotava medo, como se algo o assustasse no caminho à frente. Era por isso que ele não queria mais seguir adiante, mas como estavam perto, meu avô não queria passar a noite no meio do nada. Como pôde, entre empurrões e puxões, conseguiu fazer o burro avançar. Mais à frente, meu avô conta que o burro estava tremendo, a ponto de parecer que os sacos de batata estavam prestes a cair. Quando estavam prestes a chegar a uma pequena descida, ele viu que o burro estava mais assustado do que nunca, a ponto de deixar cair os sacos de batata. Meu avô ficou bravo, então começou a esbravejar com o burro, pedindo a ele uma chance de chegar à cidade, pois faltava pouco. Justo quando eu estava levantando novamente os sacos de batata nas costas do animal, meu avô ouviu alguém se aproximando rapidamente na direção deles. Ele soltou o saco de batata e olhou para todos os lados, mas não viu nada. Novamente se abaixou para carregar o saco de batata, e foi nesse momento que o burro saiu correndo de volta para casa. Meu avô irritado exclamou: "Que burro inútil! Derrubou os sacos de batata de propósito para não chegar na cidade. Tu vai ver quando eu te pegar." Enquanto meu avô estava levantando o outro saco de batata, ele notou algo estranho. De longe, viu uma mulher que vinha pelo mesmo caminho que ele. Percebeu que era uma mulher porque ela vestia um vestido longo de cor branca e tinha cabelos longos que balançavam com o vento da noite. Naquela época, meu avô era solteiro, então, animado com a presença da mulher, carregou um saco de batata como se não fosse nada e começou a segui-la, querendo paquerá-la. Quando ficou perto, começou a falar com ela, perguntando o que fazia naquele lugar tão tarde da noite. Mas por mais que perguntasse, ela não respondia nada, apenas continuava a andar. Como a mulher não lhe dava atenção, meu avô decidiu ignorá-la também e continuar carregando o saco de batatas.
Em outra tentativa de chamar a atenção, ele se adiantou à mulher, mas no momento em que fez isso, tropeçou e deixou o saco cair no chão. Meu avô, assustado com medo de que o saco caísse sobre ele, viu a mulher se virar para se desculpar. Ao se virar, levando um susto, descobriu que a suposta mulher que ele queria conquistar e que estava paquerando não era uma mulher, mas sim um demônio. Aquela mulher que de costas parecia tão feminina, tinha o rosto de cavalo. Assim que percebeu que não era uma mulher, meu avô saiu correndo como alma penada. Às vezes olhava para trás para ver se aquela mulher com cara de cavalo o estava seguindo, e sim, aquela coisa estava atrás dele. Às pressas ele voltou para casa, em vez de ir para a cidade que ficava mais perto. Meu avô disse que correu como louco por muito tempo, tanto que nem percebeu até chegar em casa. Ao chegar, viu que o seu burro estava na porta da casa esperando que abrisse um portão. Assim que entrou em casa, fecharam tudo com trancas e tanto ele como o burro se abrigaram lá dentro. O resto da noite, eles passaram acordados. Meu avô ficava espiando pela janela para ver se aquela mulher cavalo estava o seguindo. Felizmente não foi o caso. Pelo menos meu avô não chegou a vê-la. Meu avô acredita que o que aconteceu foi por causa dele ter maltratado o seu pobre burro. Embora, ao contar essa história para alguns conhecidos, disseram a ele que ele teve muita sorte naquela noite e que aquela mulher cavalo não o levou, já que normalmente leva homens solitários e uma vez que o faz, nunca mais voltam, se alimentando do medo deles. Olá, Bruno. Quero contar minha história real. Eu moro na Baixada Santista. Através dessa experiência, aprendi com um investigador paranormal que existe um tipo de entidade chamada sombra, que se adere a você e se alimenta de seus medos e emoções negativas. Durante minha adolescência, eu tinha muito interesse no paranormal e descobri todo tipo de sites, jogos de terror e coisas estranhas na internet. Embora tivesse medo, minha curiosidade e vontade de explorar o desconhecido eram ainda enormes. Pouco tempo depois, começaram a acontecer coisas estranhas na minha casa. Eu moro com meu pai e a garagem fica no térreo. Há uma porta que dá para a entrada principal e uma escada que conecta a garagem à entrada. Um dia, durante uma soneca, estando sozinha, ouvi alguém subir pela escada da garagem. Os rangidos da escada e os passos de uma pessoa normalmente foram ouvidos até o último degrau. Naquele momento, eu estava concentrada no meu videogame e passou um tempo antes de perceber que a pessoa que subiu não havia aberto a porta para entrar. A primeira coisa que me veio à mente é que essa pessoa era o meu pai, mas achei muito estranho que ele ficasse em frente à porta sem entrar, e isso me deu muito medo. Por quem quer que fosse, teria que continuar parado lá, já que em nenhum momento ouvi os passos dessa pessoa descendo a escada novamente. Felizmente, há uma janela ao lado da escada, e com medo me aproximei para olhar, mas não havia absolutamente ninguém. Perguntei mais tarde ao meu pai se ele tinha vindo para a casa antes, e ele disse que não. Outro dia, estando sozinha, ocorreu outro evento na entrada. Ouvi o som de um golpe muito forte na porta, como se alguém tivesse dado um soco com todas as forças. E imediatamente comecei a tremer, pois além disso, desta vez não ouvi nenhum som na escada, como se algo ou alguém pudesse subir e emitir um som. Naquele momento de terror, o som tão forte continuava ecoando na minha cabeça e eu pensava em mil coisas. Como não tinha outra opção, reuni coragem. Eu fui verificar se havia alguém, e como já esperava, não havia ninguém. Em outra ocasião, uma amiga chamada Leandra ia dormir na minha casa uma noite. Estávamos jogando um pouco de videogame de terror quando, de repente, olhei para a varanda e vi que as duas portas, que estavam completamente abertas, estavam se fechando lentamente. Eu disse a Leandra para olhar, mas quando ela se virou para ver, as portas se fecharam imediatamente. Era um dia quente e não havia vento que pudesse causar aquilo. Leandra é mais medrosa do que eu.
Então, assim que esse fenômeno ocorreu, ela disse que queria ir para casa. Eu a convenci a ficar porque meu pai estava viajando e eu não queria ficar sozinha. Na madrugada, o abajur que estava na mesa caiu no chão e me acordou. Muito assustada, disse a Leandra para se levantar, mas ela, por puro instinto, levantou-se para correr para fora da casa. Desde então, nunca mais investiguei nada de estranho ou me aprofundei em temas de terror. Continuei vivendo minha vida normal e nunca mais aconteceu nada comigo. Agora moro na mesma casa e continuo fazendo as mesmas atividades da minha adolescência, mas nada acontece. Eu me pergunto por quê. O investigador paranormal disse que os entes sombras se alimentam dos nossos medos e emoções negativas, e acredito que superei meu medo desses mundos desconhecidos. Ao ir sozinha a um cemitério às 3 da manhã e percorrê-lo por 30 minutos, tremendo de medo, é claro, mas ao perceber que nada aconteceu, eu parei de temer. Talvez por isso eles tenham parado de me assustar. Meu nome é Samira. Por favor, gostaria muito que você pudesse narrar minha experiência e que outros ouvintes possam compartilhar mais relatos desse tipo. Forte abraço a todos.